Olá, pessoal! Essa é a nossa segunda temporada do Café com Diversidade, um encontro entre pessoas que trabalham para tornar o mundo do trabalho mais diverso, mais inclusivo. Se você não me conhece, eu sou a Renata Moraes, eu sou fundadora da Impulso Beta, que é uma empresa que desde 2015 vem apoiando organizações de vários setores na sua jornada de diversidade. Eu sou uma mulher branca, de pele morena, cabelo castanho na altura dos ombros. Estou nesse momento aqui usando uma blusa rosa, pink, super chamativa. Tenho 1,63 m, 37 anos. Bom, aqui nesse café online, que para mim é acompanhado, na verdade, por um chazinho, chama negócio de café, mas não toma café a pessoa, a gente te convida para um papo para entender os bastidores dos desafios, das motivações, das estratégias de quem está lidando com a realidade desse tema dentro das empresas, fazendo acontecer essa pauta que hoje ganhou muita atenção, principalmente por estar ligada à agenda ESG, a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E a nossa convidada para esse primeiro encontro dessa temporada é a Maíra Andrade, gerente sênior de diversidade, equidade e inclusão da Adidas para a América do Norte. É super legal a gente ter uma brasileira tocando a estratégia de diversidade de uma marca global, super inspiracional, aspiracional, como a Adidas, e para os Estados Unidos e para o Canadá, né? Mercados que muitas vezes nos inspiram nessa pauta. E tem uma coisa muito bacana também da trajetória da Maíra, que é o histórico de trabalho com marcas que se relacionam com as pessoas consumidoras finais, como a empresa de cosmético Natura, a farmacêutica Roche. Então, eu estou muito animada para esse papo, espero que seja tão incrível para vocês como eu estou já super imaginando aqui na minha cabeça, o tanto que eu vou aprender com Maíra. Maíra, muito obrigada por topar nosso convite, seja super bem-vinda. Olá, Renata, tudo bom? Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite, Renata, equipe Impulso Beta, estou super honrada de fazer parte dessa conversa. Como a Renata comentou, meu nome é Maíra Andrade, eu sou uma mulher negra, de pele clara, olhos verdes, cabelo cacheado, que hoje está solto, e eu também estou usando um óculos de armação marrom. Eu estou com uma blusa marrom e um blazer azul da coleção Ivy Park. E, de novo, estou super contente com essa conversa e a gente vai trocar muito e aprender muito juntas. Rê. Vamos sim, com certeza. E adorei o merchan aqui, já falou da coleção, gostei. Maíra, a gente quer super aprender contigo, né, sobre as várias experiências de construção de estratégia, mas primeiro acho que vai ser legal para todo mundo conhecer mais sobre você. E, bom, até ontem, diversidade era um tema de movimento social, né? É uma carreira nova, é uma carreira que tem se consolidado recentemente no Brasil, e você já trabalha com esse tema e assume posições em grandes empresas desde 2017, quando eram pouquíssimas as empresas que tinham essa cadeira, né? Então, eu queria começar te perguntando o que te motivou a direcionar a sua carreira para esse desafio, né? Dado que você, inclusive, é farmacêutica de formação. Como é que foi essa jornada, os principais marcos dessa tua trajetória? De fato, uma trajetória nada, digamos assim, esperada, né, que acontecesse. Então, trazendo um pouquinho da minha trajetória, eu sou paulistana, filha de pais cariocas, e foi por meio da educação que os meus pais, eles ascenderam socioeconomicamente falando. Então, a educação que meus pais tiveram acesso no Rio fez com que, por exemplo, eu também tivesse acesso à educação de qualidade em São Paulo, quando eu penso, por exemplo, no colégio que eu fiz e também na própria faculdade que eu acabei cursando. Mas, ao mesmo tempo, também isso veio com uma pressão, né, do quanto você tinha que seguir, né, uma carreira tradicional e o quanto você deveria, de alguma forma, seguir um pouco esse caminho que os meus pais começaram a trilhar dentro da família. Eu lembro, e eu sempre comento isso, assim, é engraçado como as coisas marcam a nossa trajetória, mas eu lembro que eu estava no terceiro ano do ensino médio e que eu tive uma conversa com os meus pais, onde eles basicamente deixaram claro quais eram os cursos que eu poderia cursar e quais eram os cursos que eu não poderia cursar. E os cursos que eu poderia cursar eram cursos tradicionais, então era medicina, advocacia, engenharia, então eram aqueles cursos que dariam certo, né, se eu cursasse de alguma forma dentro da minha trajetória. E todos os outros, imagina que todos os cursos mais de humanas, de criatividade, enfim, eram aqueles cursos que eu não deveria cursar de alguma forma. E aí, no final, eu acabei escolhendo fazer faculdade de farmácia, porque eu gostava de química, basicamente é isso. E eu olhava para minha professora de química, ela era farmacêutica, e aí eu pensava que
o máximo que vai acontecer é eu ser professora de química num colégio. Então, para mim, estava tudo bem. E foi na faculdade de farmácia, assim, que eu lembro que os 2 primeiros anos eu entrei em crise, então eu não sabia se eu queria continuar ou não na faculdade, mas foi a partir do terceiro ano que eu comecei a curtir aquilo que eu estava aprendendo e comecei, de alguma forma, também a explorar um pouco do que a faculdade me oferecia. E aí, por conta disso, no quarto ano da faculdade, eu ganhei uma bolsa pelo Ciências Sem Fronteiras e eu fui estudar um ano na Inglaterra, né? E com certeza isso mudou muito algumas perspectivas. Nossa, né? A gente tem uma perspectiva muito forte do síndrome de vira-lata dentro do Brasil, onde lá é sempre melhor, e quando a gente fala lá, a gente fala Europa, a gente fala Estados Unidos. Então foi super bom também para reconhecer, para valorizar e também ter honra do país onde eu era. E é engraçado pensar que dentro do Ciências Sem Fronteiras, eu tive a oportunidade de estudar uma matéria que se chamava empreendedorismo. E dentro dessa matéria a gente tinha que criar uma empresa. E a empresa que eu criei na época com o meu grupo de alunos era uma empresa de recrutamento às cegas para aumentar a diversidade dentro de empresas. Então, assim, eu nem imaginava aonde eu ia. 7 anos na empresa? Exato. Qual que era? Quando que era isso? Que ano que você estava fazendo Ciências Sem Fronteiras? 2014. 2014, Gente, você teria sido super pioneira se você tivesse ido em frente com esse negócio. Total. Mas eu sempre falo isso assim, porque realmente acho que era algo que eu já tinha interesse, mas não imaginava que um dia eu poderia trabalhar. E aí, quando eu voltei do Ciências Sem Fronteiras, eu fui trabalhada já como CLT, então, eu fui contratada, perdão, como CLT, eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica e eu comecei a trabalhar numa área que chama farmacovigilância. Então, eu não sei se vocês conhecem o que é farmacovigilância, mas basicamente é a área que vai garantir que os medicamentos que você toma são seguros e são eficazes. Então, você vai tomar uma dipirona para dor de cabeça e você espera que a sua dor de cabeça melhore. Então, tem uma área por trás disso que está garantindo o perfil de segurança desse medicamento, segurança e eficácia. É bem farmácia, assim, é uma área bem farmácia. Mas também foi a partir dessa experiência, e eu fiquei alguns anos na Roche, que eu percebi que eu era uma das poucas mulheres negras a ocuparem aquele espaço. Então, como eu não me via representada aonde eu ocupava aquele espaço, fez com que eu quisesse mudar um pouquinho aquele ambiente aonde eu tinha chegado, digamos assim. Então, foi a partir disso que eu comecei a me envolver com o Comitê de Diversidade e Inclusão. E aí, enfim, teve todo um momento de não sabia se eu queria continuar na farmacovigilância, se eu queria sair, e aí eu percebi que eu queria explorar outras coisas e que eu queria juntar a parte social, então a parte de pessoas, e aí eu vi isso super forte com o comitê e também queria juntar a inovação. E aí em 2019 eu acabei fazendo a transição da minha carreira para a área de inovação social na Natura. Então eu fui trabalhar com inovação social voltado para a força de vendas. Essa área, e aí trazendo um pouquinho de contexto, é a área que, na época, olhava para as questões sociais das consultoras de beleza Natura, né? E aí, por que a gente fala consultoras? Porque 97% da base de venda de produtos Natura via consultoria é realizado por mulheres. E era bem interessante, assim, a área, ela rodava o IDH, então o IDH que a gente roda nos países, né? Normalmente, a Natura roda na sua base de consultoras, e isso trazia insights de saúde, educação e direito das mulheres. E aí, quando eu entrei na área, eu achava que eu ia trabalhar na parte de saúde, veja bem, farmacêutica e tal, faria sentido. E aí eu acabei ficando responsável pela estratégia de violência doméstica. Então, eu entrei na parte de direitos das mulheres e acabei focando nisso. Depois de um ano trabalhando nessa área, com a estratégia e as atividades relacionadas à violência doméstica para a base, eu acabei transicionando para a área de diversidade, para o grupo Natura &Co. Então, eu não olhava mais só Natura, eu olhava Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, e também para a América Latina. E aí foi a partir daquele momento que eu comecei a entender melhor o que era diversidade numa perspectiva de recursos humanos, porque a estrutura está dentro do RH, e também para a região da América Latina. E aí, em 2021, eu acabei mudando, então eu acabei saindo da Natura e entrei na Adidas. Minha família, a gente se mudou para o Panamá, então a gente foi para o escritório regional da Adidas no meio da pandemia, e recentemente a gente se mudou no finalzinho do ano passado, agora para os Estados Unidos, onde eu estou olhando para o mercado dos Estados Unidos e do Canadá, como você mencionou. Que trajetória muito bacana, Maíra, como você foi sendo levada, né, por um caminho que talvez, se você tivesse tido a chance de escolher com mais liberdade os teus cursos na graduação, talvez você cogitasse, né?
mas tuas motivações, tuas paixões, o que te tocava foi te direcionando caminhos, né? E óbvio, né, que tuas entregas, resultados, porque o que você faz hoje é de um impacto, de uma responsabilidade muito grande, né? Mas tem uma parte aqui da nossa conversa que eu queria muito dedicar a um tema que é de bastante curiosidade, né, quando a gente discute diversidade nas empresas, e que você está numa situação de bastante exposição a isso. Você trabalhou na Natura, que tinha todo um branding de sustentabilidade e de conexão, principalmente com a questão da equidade de gênero, né? Há muitos anos a Natura era reconhecida até pela creche, numa época que isso não existia, né? E aí você está na Adidas, que é uma marca que é reconhecida por uma preocupação muito grande com toda a cadeia de valor, de sustentabilidade. É uma marca que faz muitas campanhas de inclusão nos diferentes mercados que vocês atuam. E a gente sabe, né, que cada vez mais as pessoas tomam decisão de compra baseadas na afinidade com os valores das marcas, né? Você, enfim, já até comentou a respeito, né, o quanto as gerações mais jovens, cada vez mais, estão, inclusive, valorizando isso. Vai ser ótimo te ouvir nesse sentido. E muitas vezes, quando a gente está aqui no Café com Diversidade, ou eu na Impulso Beta conversando com empresas, a maior parte das pessoas só ouviu falar dessa ideia de que as pessoas tomam decisão de compra de produtos e serviços baseado em valores nos estudos. Nunca vi isso acontecer de fato. Aí a gente vê um monte de pesquisa também dizendo, né, que vai ter mais inovação, e que um mercado que tem conexão mais direta com o consumidor, pessoa física, vai ter uma preocupação maior com diversidade. Mas quando a gente está aqui no Café com Diversidade, conversando com empresas que são siderúrgicas, mineradoras, isso é tão distante. Então, eu queria aproveitar muito a oportunidade aqui com você e te perguntar, né, como responsável por essa pauta, empresas que são desse tipo de negócio, né, que tem uma relação direta com pessoas físicas, como é que você já viu a pauta de diversidade influenciar as tomadas de decisão, assim, de negócios, conversas sobre o que fazer, que produto lançar, o que faz sentido para a empresa, assim, conta para a gente um pouco desse bastidor. Eu acho que a primeira coisa para compartilhar é que a área de diversidade onde eu atuo atualmente e também nos outros cargos que eu ocupei eram áreas que estavam dentro da RH, então, de alguma forma, eu não estava ali diretamente conversando com a criação de produtos, porque são empresas muito grandes e, de alguma forma, quando a gente pensa em ter uma área de diversidade, onde você está atuando diretamente com a produção e, né, produto em desenvolvimento, marketing, comunicação, é um outro nível, digamos assim, de atuação em diversidade. Então, acho que trazer, por exemplo, esse primeiro ponto. Mas uma coisa que eu sempre vi forte dentro dessas marcas é o seguinte raciocínio. Então, se eu vendo produtos para a população, eu preciso garantir uma representação dessa população de alguma forma dentro dos meus times, onde eles estão tomando decisão. Então, eu sempre falo que não é um problema você ter pessoas iguais dentro do mesmo time. O problema são essas pessoas iguais tomarem decisão para uma população extremamente diversa e complexa. Então, se esse time igual faz produtos e serviços para as mesmas pessoas que estão fora, até que faz sentido, é coerente você ter essa representação dentro dos seus times. Então, eu vi muito nesse lugar, assim, como que a gente amplia a nossa diversidade para que, de fato, a gente garantir que a gente tem uma perspectiva mais real e fidedigna ao mercado onde a gente está vendendo os produtos. É aí que a área de diversidade entra numa perspectiva de recursos humanos. Então, a área de diversidade ela vai apoiar esse time, por exemplo, produto em desenvolvimento ou, por exemplo, de marketing, a criar times diversos dentro da sua representação. Então, é muito assim o que eu vi de conversa acontecer. E não basta só eu ter essa representação dentro dos times, mas como que eu garanto que essas pessoas elas sentem nas mesas de decisão e que as suas vozes também são ouvidas. Esse é um outro ponto super importante, que no caso acaba sendo a inclusão, né? Como que, de fato, eu garanto que o que está sendo dito é relevante dentro daquele ambiente de tomada de decisão, por exemplo. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante, assim, né? Que existe uma preocupação de diversidade para o negócio, mas na maior parte das empresas, as cadeiras de pessoas dedicadas ao trabalho de diversidade estão dentro do RH. E queria ouvir como é que você vê isso, assim, né? Quando está dentro do RH, então pensa-se que as preocupações são sobre os processos todos de gestão de pessoas.
Só que cada vez mais se fala sobre diversidade como um tema transversal para o negócio, né? Poxa, como é que a gente está desenvolvendo o produto, comunicando o produto, pensando na cadeia de valor para fazer compras inclusivas, compras que sejam não só inclusivas de ter empresas de fornecedores diversos, mas empresas que também praticam diversidade, estão alinhando com nossos valores. Como é que é o desafio de uma cadeira de diversidade numa empresa que tem essas outras expectativas do tema estar nas outras áreas? É uma proximidade da própria área de diversidade dentro do RH com essas outras áreas do negócio? Ou geralmente essa discussão acontece mais na alta liderança, e aí isso sendo por meio, sei lá, de uma governança que tenha sponsors, pessoas altas executivas de várias áreas discutindo o tema? Excelente ponto, Rê. E é exatamente isso, né? No final, a maioria das empresas acaba tendo áreas de diversidade dentro do RH. Normalmente é um time enxuto, então também não é justo a gente esperar que essas pessoas estejam em todos os lugares da organização, né? Então, o que eu tenho visto bastante é entender a atuação de diversidade em camadas. Então, a primeira camada, de fato, é olhar para essa gestão, desses colaboradores dentro da empresa, então é olhar para todos os processos de RH, basicamente, com essa perspectiva mais diversa e mais inclusiva, e mais equitativa também, né? Então, eu estou falando do processo de aquisição de talento, de desenvolvimento, treinamento, plano de sucessão, estou falando do próprio crescimento, né? Quando a pessoa ela acaba ocupando uma promoção, então se eu estou dando os recursos que ela precisa também para ocupar esse novo cargo. Então, toda a cadeia de gestão desses colaboradores, a área de diversidade, ela deveria estar atuando de forma transversal. Esse é o primeiro ponto. A segunda camada que eu entendo é quando a diversidade ela começa a entrar dentro dos times, né? Dentro de outros times, como, por exemplo, inovação, desenvolvimento de produto, marketing, comunicação, tecnologia. Então, ou ela entra na contratação de novas pessoas que vão trazer aquela habilidade que o time reconhece que não tem, né, por uma questão de ser um time mais homogêneo, por exemplo, ou então como que eu garanto um desenvolvimento daqueles skills que eu entendo que são de diversidade para aqueles times. Então, pode ser uma forma de você conseguir atingir aqueles outros times de uma forma a desenvolver, por exemplo, esse core. É esperado que todos os colaboradores dessa organização tenham essa habilidade de diversidade e inclusão, então que tenham esse olhar atento, por exemplo, à inclusão dentro das suas respectivas áreas. E a terceira camada, que eu entendo, é na própria cadeia de suprimentos. Então, como que, de fato, a gente consegue trazer essa perspectiva mais inclusiva também para a cadeia de suprimentos e como empresas grandes conseguem também influenciar outras empresas a estarem preocupadas com diversidade, com equidade e com inclusão. Então, é a forma como eu enxergo. Mas, assim, né, o mundo perfeito seria, né, a área de diversidade dentro do RH, obviamente, com perspectiva transversal, mas que eu tivesse pessoas específicas dentro de áreas de negócio que trouxessem isso. Então, é uma pessoa que vai trabalhar como, não sei, em sprint, ou vai trabalhar em projetos específicos, e que vai trazer essa perspectiva mais inclusiva e mais diversa dentro das discussões para tomadas de decisão de como a gente vai veicular isso numa campanha, como que a gente vai criar um produto, será que a gente está olhando para o consumidor em todas as suas diferentes perspectivas, as diferentes características? Então, digamos que esse seria o cenário ideal. E tem algumas empresas que já o fazem, né, trazendo, mas não é a grande maioria. Eu te conto que a gente tinha acompanhado algumas empresas nesse momento com esse desafio. Assim, quando você é uma empresa de dezenas de milhares de pessoas, algumas de mais de uma centena de milhares de pessoas, espalhadas em muitos lugares, não tem como você dizer que é uma área de diversidade que vai conseguir chegar na ponta todos os dias, né? Você lança um programa e aí ele chega na ponta, mas depois que o programa acaba, tipo, como é que isso continua sendo, né? Eu estou vendo duas coisas interessantes. Tem um grande banco com o qual a gente trabalha que está começando a falar de um programa de franquias de diversidade, que é a área de diversidade com um pacote de ações e soluções para serem implementadas nas áreas de negócio. E aí é meio que a pessoa business partner, ela tem o papel de levar isso, assim como ela leva as soluções de recursos humanos, mas de uma maneira embalada um pouco diferente, assim, para realmente ter uma mensuração de que está entrando isso no dia a dia, né? E outra coisa que eu tenho, isso eu nunca vi ainda o sucesso, tá? Eu estou vendo esse grande banco hoje dando início a essa iniciativa, começando, né, esse esforço, e eu tenho visto também a formação de pessoas embaixadoras dentro das áreas.
que é assim, poxa, e aí de uma maneira mais orgânica. Foi aquela pessoa da área de produto, que ela é uma pessoa, geralmente é uma pessoa atravessada por algumas identidades, alguns marcadores sociais que a colocam numa posição de mais sensibilidade para o tema, ou é uma pessoa muito aliada, né, por valores, mas acho que isso numa frequência menor, e essas pessoas puxando o tema nas suas áreas. Mas nesse sentido, a gente vê muita coisa torta acontecendo, sabe? A gente trabalha com uma empresa que, nessa de formar pessoas embaixadoras, já teve, por exemplo, numa área X de operação, a pessoa embaixadora promovendo uma série de encontros para tratar a equidade de gênero, sorteando secador de cabelo e kit de maquiagem, que é uma coisa que, na real, não combate estereótipos de gênero, reforça. Então, acho que é um super desafio nessa de como é que você tem capilaridade, porque a menos que você institucionalize isso como um programa, né? A área de RH, quando ela precisa contar com as outras áreas, putz, galera, estamos juntos, vamos fazer acontecer, pode sair de umas maneiras meio esquisita, né? Tal, Rê. E você me fez lembrar duas coisas. A primeira é que eu já trabalhei, né, exatamente isso, esse business partner. Então, por exemplo, a gente desenhava um plano de diversidade a depender da vice-presidência. Então, tinha um processo de mapeamento demográfico dessa vice-presidência, aonde que a gente queria aumentar, se a gente quer aumentar, por exemplo, a representação de pessoas com deficiência, ou a gente quer aumentar a representação, por exemplo, de pessoas racializadas, ou pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Então, isso funcionava de uma forma muito bacana, mas é isso, assim, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ver o resultado disso. Mas eu concordo que, no final, a gente tem estruturas muito diferentes, com processos muito distintos, e tratar todas as áreas da mesma forma também pode ser uma cilada, né? Isso, com certeza, acaba sendo um ponto. E a outra coisa também que eu queria mencionar, desses embaixadores de diversidade, então, o que eu percebi muito é que esses embaixadores eram pessoas que fazem parte de grupos de interesse, né, que estão ali de dia a dia, por exemplo, nos seus times, e que trazem a provocação. Meu único ponto de atenção para essas pessoas é como que eu espero que essa pessoa saiba tudo relacionado à diversidade e inclusão, e que ela represente toda uma identidade populacional e que ela consiga trazer isso também. Então, às vezes, o que eu acho é não ser justo, sabe? E é o que eu falo bastante de, por exemplo, poxa, não é justo eu esperar que uma pessoa represente toda a diversidade de uma população dentro de um recorte específico de diversidade. Então, se a gente entende que esses embaixadores são importantes, como que eu institucionalizo isso? Então, como que, de fato, eu trago os conhecimentos, eu também alinho as expectativas dentro disso, para que, de fato, por exemplo, eu não crie uma frustração, eu não crie algo negativo, uma experiência ruim que essa pessoa tenha dentro da organização, com algo que, por exemplo, faz parte da identidade dela, né? Essa pessoa que começa a assumir esse papel de embaixadora, de aliada, né? Ela começa, principalmente se ela é de um grupo minorizado, ela começa a ser chamada para ela fazer palestra, para ela compartilhar a trajetória dela. Você tem vários riscos nisso, né? Assim, acho que, por um lado, esse risco do tokenismo, essa pessoa passa a ser a pessoa negra da área, a pessoa com deficiência da área, e começa a ser reconhecido mais por isso do que pela complexidade profissional, porque às vezes a pessoa é analista de contabilidade. Na verdade, a carreira dela não é essa. A carreira dela é a área na qual atua, né? E acho que o outro desafio é que a gente, muitas vezes, confunde boas intenções com habilidades desenvolvidas e conhecimentos, né? A gente trabalha muito com formações de grupos de afinidade, né? Grupos que acabaram de se formar e precisam, primeiro, letramento das pautas, segundo, entender como vão funcionar como um organismo que tem um papel na empresa, né? E aí, às vezes, a gente se encontra com grupos que pessoas muito bem intencionadas, só que às vezes é uma mulher, ela tem bastante letramento das questões de gênero, mas não tem nenhum da pauta LGBTQIAP+. É uma pessoa que tem uma deficiência, mas ela não tem todas as deficiências. Então, ela não consegue falar por uma pauta super abrangente, né? Então, de fato, o que a gente espera dessas pessoas embaixadoras, aliadas? Que elas façam um papel técnico? Elas não são técnicas no tema. Né? Você é técnica, você se preparou para sentar nessa cadeira. Essa outra pessoa, ela tem uma carreira jurídica, uma carreira de engenharia, de comunicação, né? E muitas vezes, eu acho que até por restrições de recursos financeiros, a empresa começa a ter expectativas da pessoa fazer coisas para as quais ela não foi preparada, né? E pode ser um tiro no pé na estratégia isso, né? E me conta uma coisa, assim, você passou por países diferentes, em que
você teve cadeiras estratégicas, né? Então, lá no Panamá, na Adidas, você estava cuidando de América Latina, agora, morando nos Estados Unidos, você cuida desse tema para Estados Unidos e Canadá. Então, assim, estou contando um pouco da tua trajetória para dizer, poxa, olha só, né? Pauta tratada com uma super seriedade, né? Hoje, a gente tem ouvido muito que diversidade ainda é tratada como diferencial, mas o caminho é de que passa a ser o jeito de fazer negócios. Que daqui a alguns anos não é nosso programa de diversidade. Vai ser, pô, tem que fazer isso, porque a gente vive numa sociedade plural, cada vez mais vão ter regras, exigências, normas legais, até. Você acredita nisso? Você acha que a evolução vai ser assim, ágil? O que você tem pensado sobre? 100%. Acredito e estou, né? Empresas também que acreditam nisso. Mas com certeza, assim, acho que não tem como voltar. Uma vez eu estava participando de um curso e o professor trazia muita diferença de tendência. E isso lá atrás, assim, 2000, né? 2020, perdão, aonde trazia assim que diversidade é tendência. E tendência é algo que não muda mais. Então, tendência faz parte de ser incorporado pela sociedade. E aquilo marcou muito, porque às vezes a gente escuta muito que diversidade está na moda, né? Mas de acordo com as pessoas que estão estudando, de fato, as tendências no mundo, e aí são tendências do tipo, vamos fazer compras via e-commerce. E é uma tendência, e você imagina a sua vida sem um e-commerce, por exemplo, para comprar? Então, não. Então, isso para mim me marcou muito. Agora, uma outra coisa também que é super relevante é, por exemplo, entender um pouco das gerações que estão por aí, né? Então, e aí eu trouxe alguns números bem interessantes para a gente refletir. A geração Z, ela representa 1/4 da população brasileira. Ela é a mais nova geração a entrar no mercado de trabalho e é o futuro da mão de obra, assim, ou sim, né? Não tem outra realidade. Mas, ao mesmo tempo, é a própria geração Z, onde 71% dessa geração espera e só vai aplicar para uma posição numa vaga se essa empresa está preocupada com temas de diversidade. E aí o que eu falo não é só a geração Z, por exemplo. Eu sou uma pessoa que estou preocupada. A empresa ela está olhando para esse tema, assim como ela também está olhando para as questões de sustentabilidade ou de maneira geral com a agenda ESG. Então, acho que diferente da época, por exemplo, dos baby boomers, onde as pessoas tinham que, de fato, encontrar aquela oportunidade de trabalho e ficar 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa, porque não havia, de fato, uma grande variedade de trabalho, de oportunidades, acho que é uma realidade. Agora, a gente vive numa realidade onde a gente tem muita oportunidade aberta, e claro, falando de um recorte extremamente de privilégio e tal, mas eu acho que o que eu quero trazer é que a gente pode escolher aonde a gente quer trabalhar de alguma forma. Existem tantas oportunidades e possibilidades, então se eu posso escolher, eu quero escolher estar em algum lugar onde os meus valores conversam com essa empresa. E essa escolha tem acontecido desde o começo da minha trajetória. Então, claro que eu falo da minha experiência como pessoa, né, Maíra, mas ao mesmo tempo é algo que a gente acaba vendo representado dentro da geração Z. É uma geração que puxa temas de diversidade e sustentabilidade de uma forma muito forte, além de ser uma geração que não tem, digamos assim, problemas em trazer o que se espera dentro dentro que as empresas ou que grandes setores ou sistemas também se posicionam em temas relacionados a isso. Então, acho que sim, ela é algo que não volta à diversidade, mas ao mesmo tempo a gente vê também mudanças de paradigmas acontecendo dentro das próprias gerações e o quanto as empresas vão ter que acompanhar de alguma forma se elas querem se manter estratégicas. E último ponto, Rê, talvez essa perspectiva ela seja muito mais fácil de assimilar quando a gente fala de áreas que estão vendendo produtos para pessoas físicas também, e muito mais difícil, por exemplo, de uma mineradora ou uma siderúrgica, ou até mesmo uma empresa de tecnologia. Mas eu entendo que, hoje em dia, esse link de tenho times diversos para criar formas de resolver problemas complexos, ele é muito mais fácil também. Então, se eu tenho pessoas iguais pensando em um problema, a gente vai ter possivelmente soluções esperadas, né? Onde todo mundo vai estar confortável. Quando eu tenho times diversos pensando em um problema complexo, a gente vai ter diversas formas diferentes de atacar esse problema, e dessa forma a gente pode ter formas melhores, formas que de fato façam mais sentido para aquela organização. Eu concordo muito com você também, viu? Acho que se a gente não concordasse, ia ser difícil a gente estar dedicando as carreiras a isso, né? Mas eu queria complementar isso que você falou, né? Você disse, poxa, é mais fácil ver isso se tornando tão importante para os negócios e empresas que são de bens de consumo ou de produtos consumidos por pessoas físicas,
Mas eu complementaria contando um pouco da nossa experiência na Impulso Beta com empresas desses setores diferentes, nessas empresas B2B. Então, a gente tem visto coisas bem interessantes, assim, por exemplo, empresa familiar, super tradicional, em que diversidade nunca foi um valor, só que a empresa, ela fornece para as grandes empresas que estão começando a olhar sustentabilidade, aderência aos valores na cadeia de fornecedores. A empresa chega para a gente e fala assim, gente, agora a empresa tal, que é meu principal cliente, pediu para preencher esse formulário aqui, perguntando se eu tenho práticas de diversidade, como que é meu senso, meu Deus do céu, mas eu nunca pensei nisso, eu achei que eu tinha que competir por preço e qualidade do meu serviço. E agora você é avaliado, e agora, enfim, virou um negócio requisito para eu atender essa empresa que eu atendo há 10 anos, né? Preciso me movimentar. E eu digo empresa familiar, porque eu acho que ela é uma boa analogia dessa empresa que parece que está blindada às tendências do mercado, né? Não tem capital aberto na bolsa para ninguém dar pitaco, não tem vários investidores necessariamente, pode fazer do jeito que ela quiser, os seus acordos de trabalho com os seus parceiros, com as pessoas que decidem trabalhar lá, né? Mas esse negócio de estar blindado das tendências não está existindo mais, né? A gente também, enfim, acho que até alguns anos atrás, quando a gente começou na Impulso Beta, a gente costumava ouvir assim, de empresas mais jovens, empresas tipo de tecnologia, startups e tal. Poxa, esse tema é super importante, tá nos nossos valores, mas fazer direito é investimento de tempo, dinheiro, recursos diversos. A gente ainda não chegou no nível de maturidade que a gente pode olhar para isso. Hoje, mudou, porque assim, se essa empresa jovem vai querer captar recursos, se essa empresa quer construir uma marca interessante, empregadora para as pessoas jovens que ela vai contratar em sua maioria, se ela não cuidar disso, ela está fora do jogo, né? Porque ela deixa de concorrer a algumas formas de fomento interessantes, ela deixa de ser atraente para uma geração que quer trabalhar num lugar que é legal e tal, mas ao mesmo tempo que é socialmente responsável. Então, eu tenho visto uma mudança assim, em vários tipos de negócios que não estão conseguindo fugir a essa tendência se intensificando na forma de dinheiro, na forma de interesse das pessoas talentosas, de onde elas querem trabalhar, né? E você falando isso da cadeia de suprimentos, assim, 100% é o que as áreas também de diversidade vão tentar influenciar, como a gente espera que os nossos fornecedores também estejam atentos a essas tendências de mercado. E uma coisa também que me lembra muito, e aí trazendo essa parte de startup, o quanto as startups não estão no seu nível, talvez, de maturidade esperada, de diversidade, que a gente não vai olhar para agora e vai olhar depois. Eu acho que um grande exemplo disso acaba sendo, infelizmente, o caso do Nubank, né? No caso, a co-CEO, se eu não me engano, na época foi no Roda Viva e falou algo que escandalizou metade da população. Então, como a gente também garante que os próprios representantes das organizações também estão letrados e que vão saber se posicionar e trazer perspectivas que façam sentido ao que a sociedade está se transformando também. E a gente falou um montão, acho que, do perfil de empresas que você trabalhou, toda essa discussão dessas empresas que se conectam com a pessoa que vai lá e compra os serviços. E eu queria muito explorar uma outra parte da sua trajetória, que eu acho que tem bastante interesse de quem está aqui nos acompanhando, né? A gente está no Brasil, aqui eu estou aqui em São Paulo, você está aí nos Estados Unidos nesse momento. E aqui no Brasil, essa carreira de trabalhar com diversidade é muito recente, né? Você, então, atua nessa área desde 2017, certo? Quando eu comecei no comitê, total. Então, vamos lá, 2017 você estava já trabalhando no comitê, e aí 2021 você vai para a Adidas e tal. E aí você vai trabalhar num mercado que é um mercado que a gente, com a síndrome de vira-lata, né? E até pelo fato de o mercado de consultorias, de projetos de diversidade ter inspirado em boa parte do mercado brasileiro, a gente pensa que, poxa, super avançado e tal. Eu queria te ouvir, assim, primeiro, o que tem de diferente, né, de desafios sociais, né, de inclusão, e aí depois um pouco a diferença de pressão que as empresas sofrem nesses diferentes países, né? Então, imagino que você começou a trabalhar no Brasil, uma população com tais características, aí você foi para o Panamá, tinha que olhar vários países ao mesmo tempo, né? Como é que você lida com... Quais são os desafios de inclusão na Argentina, na Colômbia, no Panamá e agora aí? Conta um pouco para a gente. Eu lembro que quando eu tinha acabado de sentar, né, nessa posição no Panamá, uma preocupação que eu tinha era como eu não colonizasse, entre aspas, a minha realidade como certa dentro do Brasil
para os outros países da América Latina. Então, essa era uma preocupação que eu sempre tinha, né? No final, a gente vê a repercussão e as consequências na empresa por também um movimento social que acontece dentro daquela região, dentro daquele país. Então, acho que vale a pena esse parênteses para responder essa pergunta. Algo que eu pude perceber, e aí falando de diversidade, né, assim, a gente tem vários pilares, são extremamente diferentes e complexos, então, claro que eu observei coisas, né, muito diferentes, por exemplo, de como a pauta está sendo lidada no Brasil, e ao mesmo tempo, como ela estava sendo lidada, por exemplo, em outros países. E aí eu vou trazer primeiro algumas das observações que eu tive da América Latina, não necessariamente boas ou ruins, mas simplesmente diferentes por aquilo que eu comentei. Então, algo que me chamou muita atenção, conversando com Argentina e Chile, é trazer o quanto eles falam que não existe população negra, né, dentro dos seus países. Então, se você vai tentar, por exemplo, fazer qualquer tipo de processo para incluir a população negra nesses países, a primeira coisa, a resistência que você vai receber, não existem pessoas negras, por exemplo, nesses países. E aí, tentando aprofundar um pouco mais na história desse país, e eu acho que no final a história ela vai trazer muitos insights para a gente, é entender que, por exemplo, era a população negra que estava na frente de batalha, no caso da Argentina, contra guerras. Então, era como se fosse o primeiro muro, o escudo do Exército Branco, né, espanhol, descendente de espanhol, para muitas guerras que aconteceram na América Latina. Então, tem um porquê. Algo também que me marcou muito é perceber como os símbolos da cultura negra não são percebidos também na própria cultura desses países. Então, por exemplo, o Porto Madeiro foi um dos principais portos de entrada de pessoas escravizadas, e não existe não ter tido influência na cultura desse país como um todo. E algo que me marcou muito de um workshop que eu participei é que o tango faz parte da cultura negra, e que a Argentina não comenta absolutamente nada com relação a isso, né? E ao mesmo tempo, como o mate fazendo parte da cultura dos povos originários daquela região, e o quanto isso também não é reconhecido no dia a dia. Então, só um exemplo assim do que acontece. Algo também que me marcou bastante no Panamá, e foi onde eu morei, né, no último ano, então acho que deu para perceber bastante coisa interessante, o quanto o nível de discussão, por exemplo, de temas raciais, ele acaba estando ainda do tipo, qual que é a nomenclatura certa para falar da população negra desse país. Então, o Panamá é um país onde tem uma alta representação de pessoas negras, e que, hoje em dia, por exemplo, no censo, ainda temos expressões do tipo café com leite, ou moreninha. Então, isso me lembra muito as discussões... Oficialmente. No censo oficial do país, exato. No censo oficial do país. Então, isso me lembra muito o IBGE, há muitos tempos atrás, onde exatamente existia café com leite, chocolate, bombom. Então, isso atualmente acontece, por exemplo, no Panamá, e isso diz bastante sobre o nível, enfim, de discussão que a sociedade tem com relação a esse tema. Algo também que eu gostaria de trazer até, por exemplo, a própria legislação desses países. Então, por exemplo, no Panamá, de novo, a gente tem um governo que não reconhece casamento homoafetivo, onde a população trans não tem direitos. Então, você perceber que no final, quando a gente compara Brasil e os determinados países, a gente está muito avançado em muitos temas com relação a temáticas de diversidade, e até mesmo, por exemplo, temas de lei de cotas. A lei de cotas no Brasil, ela é uma lei antiga comparada com esses outros países, e ela é uma legislação extremamente complexa e completa. Então, aonde esses países só falam assim, tem que ter inclusão, pronto, e o que isso significa, né, para as pessoas, por exemplo, com deficiência. E aí, quando eu penso, por exemplo, em Estados Unidos e Canadá, então, obviamente, a gente tem uma diferença, né? Então, são países onde temáticas de diversidade estão avançadas, algumas delas, e outras estão desenvolvendo como qualquer outra temática relacionada à sociedade. Sim, temas relacionados à raça são extremamente discutidos, e aí a gente fala super forte da população negra nos Estados Unidos, e a gente fala super forte da população negra e indígena no Canadá, por exemplo, mas quando eu olho para temas de pessoas com deficiência, não é um tema tão avançado, por exemplo, como eu vejo e percebo dentro do Brasil. E algo que você também perguntou, Rê, só para não ficar também devaneando super, a própria pressão, né, desses países. Então, a forma como a região da América Latina foi formada, ela é muito diferente da forma como Estados Unidos e Canadá foram formados. Então, a gente
passa por um processo de colonização na América Latina, onde a gente abaixava a cabeça e obedecia. E a gente tinha medo de questionar. É claro que, no final, tem muita, né, muita batalha, muita vontade de fazer mudar aquela realidade, mas, ao mesmo tempo, a grande parte da nossa realidade como construção desse país é abaixar a cabeça e obedecer o que estava sendo dito pelos próprios colonizadores. E isso faz com que a gente tenha um pouco dessa cultura dentro da nossa própria cultura como América Latina. Então, a gente tem receio de falar para o nosso empregador do tipo, isso aqui está errado, isso aqui não está errado. E, claro, falando em perspectivas macro, mas a gente não tem o mesmo nível de pressão que eu vejo que o mercado dos Estados Unidos e Canadá fazem. Então, se empresas não atendem o que é se esperado de mínimo, é como se fosse um escândalo, né? As pessoas vão para a rua, elas se manifestam, elas fazem greve, elas não vão trabalhar. É uma realidade muito diferente que diz também sobre a própria história que esses países passaram. E não tem como a gente não levar isso em consideração. Que interessante. Poderia dizer que aqui a gente tem na América Latina uma população, uma militância que pede inclusão e que aí na América do Norte é uma cobrança de direitos, com uma visão muito mais de que não estou pedindo nada que não me seja devido. Eu acho que é um excelente ponto, né? E nos Estados Unidos tem muito é muito forte essa questão do direito, né? Todos têm direito e eles realmente lutam pelos próprios direitos, o que eles não estão errados, né, no final. Mas eu acho que isso diz bastante sobre a forma da própria cultura. Eu falo brincando, mas eles, por exemplo, não tem uma barreira, eles falam com qualquer pessoa na rua, assim. Você está passando, aí alguém fala com você, ou você está na fila e alguém fala com você. E é um exemplo de como a própria cultura também está ali, eles não têm dificuldade em falar com outras pessoas, o que eu acho que pode ser diferente quando a gente olha para uma outra região, aonde a gente fala, obviamente, não estou falando que a gente não fala, mas eu acho que tem, sabe, um anseio antes de sair falando qualquer coisa, ou uma barreira, ou algo assim, não é tão espontâneo e tão óbvio para eles. E me conta um pouco, para você, como foi o teu desafio nessas mudanças? Você enfrentou questões de inclusão nessas mudanças de país, essa ideia de ser a estrangeira em alguns dos times que você estava? Acho que uma coisa que teve super forte é a questão do idioma. Então, a gente, em Brasil, né, a segunda língua, teoricamente, é o inglês, né, que a gente espera. E, no final, isso faz com que a gente se sinta desconectado um pouco com a cultura dos outros países da América Latina. Então, eu fiz um ano de curso de espanhol, mas, ao mesmo tempo, também acabei me forçando, sabe, a tentar falar em espanhol para conseguir me conectar um pouco mais com as pessoas dos outros países. Então, eu diria que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o próprio reconhecimento de identidade, né? Então, a gente, como brasileiro, não se reconhece como latino, pelo fato de achar que latinos são só pessoas que falam espanhol, e não necessariamente pessoas que moram na região da América Latina. Então, acho que esse é um outro ponto de conexão, que também acabou sendo um desafio. E o terceiro ponto, pensando na experiência da América Latina, como que é um pouco do que eu estava te trazendo, assim, como eu não julgo achando que a minha realidade, a minha vivência é a correta, e que eu espero que todo mundo reflita isso, sabe, no seu dia a dia profissional, que seja muito óbvio que isso está certo e aquilo está errado. Então, acho que esse também foi um grande aprendizado para mim e um grande desafio. Quando eu falo de vivência de Estados Unidos, o que eu sinto muito é de dificuldade mesmo, e abrindo aqui o coração. Eu acho muito difícil pessoas vindas de América Latina serem taxadas de latinos e latinos dizer como é uma região inteira. Então, né, dentro do imaginário dos Estados Unidos, latinos são pessoas mexicanas, e a gente tem muito pouco de conexão com a cultura mexicana. A gente é muito mais parecido com argentinos, uruguaios, chilenos, do que especificamente com o México. Então, eu tenho muita dificuldade nesse sentido, assim, de aceitar, de verdade, assim, você é latina, e o que isso quer dizer dentro dessa região. E uma outra coisa que eu senti bastante é ser latina faz com que toda a minha ancestralidade, digamos assim, negra, também de alguma forma seja esquecida. Então, latino, no imaginário coletivo dessa sociedade, são pessoas, né, miscigenadas brancas e indígenas, não são pessoas miscigenadas com a população negra, e isso diz muito sobre a minha cultura e a minha identidade. Então, algo que eu tenho falado muito eu sou uma mulher afro-latina, porque para mim a parte negra
ela diz muito sobre a minha identidade, as minhas experiências e as minhas vivências. E isso tem que ser reforçado. Então, essa foi uma forma que eu encontrei, por exemplo, de, né, trazer sim, eu sou uma mulher negra, apesar de ter nascido na América Latina. E um outro elemento que eu também tenho feito bastante provocação, e que normalmente as pessoas não sabem, nos Estados Unidos, é que o Brasil é o segundo país com a maior população negra fora da África, né? Perdendo só para um país que está na África. Então, assim, é uma população gigante negra. Então, o quanto isso também os Estados Unidos não sabem, né? Eles sabem mais a história do país deles, não sabem mais a história da América Latina como um todo. Então, eu também tenho feito questão de trazer alguns elementos e alguns dados para trazer o porquê que esse afro-latino, para mim, ele é tão importante. E ele não pode ser só latino. A gente vai chegando ao fim do nosso papo e eu queria te perguntar algo que não estava no script, que é, conta um pouquinho, assim, para mim, para quem te acompanha, quais são hoje teus desafios, teus entregáveis, o que significa sentar na cadeira que você senta hoje, assim? Quais são as coisas que você precisa resolver por aí? Então, eu diria para você que hoje em dia tem 3 pilares principais de atuação dentro do meu escopo. E aí, reforçando o que eu estava fazendo, eu estava ocupando 2 cadeiras, estava ocupando a América Latina e a América do Norte até mês passado. Então, isso diz bastante também o quanto que eu consegui chegar de atuação dentro do mercado da América do Norte para Adidas. Então, um dos pilares é cultura e sensação de pertencimento. Então, Estados Unidos tem um pilar super forte de eventos, e aí a gente está falando, por exemplo, do reconhecimento da cultura negra, que é o Black History Month em fevereiro, a gente tem Women History Month em março, tem Ano Novo Lunar no começo do ano, tem também falando um pouco sobre a ancestralidade e o passado da comunidade asiática, e eles chamam, né, APAM, que é como eles denominam esse momento. Então, é um momento muito também de criação dessa cultura pró-diversidade, onde também gera essa sensação de pertencimento. Esse é um dos pilares. O outro pilar, ele acaba sendo um pilar dos grupos de interesse. Então, nos Estados Unidos, esse super forte, os ERGs, que são os grupos compostos por colaboradores, onde esses colaboradores que podem ser vistos como embaixadores, poderiam até ser vistos, mas é um trabalho voluntário. Então, são pessoas que querem se agrupar como colaboradores e falar sobre temáticas de diversidade. E aí, a gente, como área de diversidade, como a gente garante a governança desses grupos, entender que é um trabalho voluntário, que eu não posso esperar que essa pessoa tenha entregas relacionadas à diversidade, mas entender que eles são um pilar que movimenta e exige da organização um pouco dessa pressão que a gente falava de ser um lugar diverso e mais inclusivo para todos. Então, isso é um segundo pilar. E o terceiro pilar é o pilar super forte de RH. Então, como a gente entra no ciclo do colaborador e garante que a gente está olhando com uma perspectiva mais inclusiva para esse ciclo do colaborador. Então, será que o ciclo do colaborador o colaborador trans é diferente de um ciclo do colaborador de uma pessoa negra ou na própria interseccionalidade desses dois pontos de identidade? Então, é olhar realmente para o processo de RH e garantir que a gente tem uma perspectiva diversa e, ao mesmo tempo, também inclusiva, e, claro, que trazendo o de equidade, mais equânime também para esses processos. Fiquei super, super inspirada. Desafios muito bons, muito complexos, grandes, né? Esse último pilar que você falou de processo é um negócio enorme, né? Ainda mais falando para mais de um país, e países enormes, né? Poxa, super parabéns, Má, por essa jornada. Que bacana tudo que você construiu ao longo desses anos e que interessante para a gente ter uma mulher negra, uma mulher brasileira, uma mulher que hoje está aí se definindo e criando, advogando por esse conceito de afro-latina. Que bacana que você possa, né, ajudar no letramento das pessoas com as quais você convive também sobre a diversidade, né, do Brasil e o quanto somos um povo complexo. Para mim, esse papo foi muito inspirador e eu fiquei super feliz de poder conectar contigo, te acompanhando há bastante tempo também pelas redes. Imagino que para várias pessoas, né, que estão com a gente hoje, você seja alguém que alguns e algumas daqui tenham acompanhado, né, como produtora de conteúdo. E aí queria encerrar essa conversa te pedindo para compartilhar um pouco como você tem enxergado essa carreira, que é uma carreira que é nova no mercado, que são habilidades, conhecimentos importantes para entrar nessas posições que são estratégicas, né? Porque, no fundo, a gente tem visto um surgimento de várias posições
de diversidade em níveis que não são para influenciar a estratégia de gestão de pessoas e de cultura, como esse escopo que você acabou de compartilhar com a gente, né? Então, te perguntar um pouco sobre tua visão sobre essa carreira e também dicas para quem está começando, para quem aspira a ter um impacto grande como o que você tem hoje. Eu diria que talvez o principal ponto assim, que eu posso trazer de dica é conseguir equilibrar a militância e a maturidade organizacional. Então, é entender que a gente não vai conseguir emplacar tudo que a gente gostaria dentro de uma organização, porque é uma corporação. E aí eu quero deixar claro que a gente não tem que ser um profissional passional, acho que longe disso, e a gente, como profissional de diversidade, sim, tem que provocar as organizações, mas é entender também até onde essa organização quer ir num tema de diversidade, equidade e inclusão. Não necessariamente essa organização quer ser pioneira e que quer, né, ser a principal empresa definindo tendências no mercado de diversidade e inclusão. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, conseguir equilibrar tanto a militância e o ativismo com o que aquela organização pede, o que aquela organização espera. Uma outra coisa que eu aprendi também bastante, e aí pode parecer super clichê, tá, Rê? Mas é resiliência, pensar que mudar sistemas estruturais é algo extremamente complexo, e o que acontece normalmente é que o trabalho de uma pessoa de diversidade, você não vê tanto o retorno daquilo, porque demora tanto para ser implementado, e depois o resultado ele ter mais um tempo para ser mudado, então essa resiliência de que, de fato, você conseguir se automotivar dentro daquilo que você entrega. E algo também que eu tenho feito é entender quais são esses quick wins, né? Então, a gente consegue mudar algo, né, complexo, sistêmico, que vai talvez demorar anos para a gente conseguir ver o resultado, mas também quais são essas pequenas conquistas e esses pequenos avanços que a gente consegue coletar para manter o dia a dia, né? A gente se manter motivado no trabalho, né? Que também ficar implementando um monte de coisa e não ver resultado é terrível. Então, eu diria que isso também é um outro ponto. E aí, dois que também, acho que independente da área de diversidade, mas também e super forte, é a questão da saúde mental e a questão de colocar barreiras. Então, normalmente, pessoas que trabalham com diversidade são pessoas que são atravessadas por identidades que fazem parte de diversidade, e absolutamente tudo vai vir a prioridade numa agenda de diversidade. Então, você tem que ser muito pragmático dentro das escolhas, tem que ser muito consciente do que dá para fazer com os recursos que são disponibilizados pela organização e priorizar sua saúde mental e colocar, assim, barreiras. Não vou trabalhar final de semana, tenho o meu horário de trabalho, porque senão a gente não aguenta. E uma coisa que a gente fala bastante na Adidas, que eu acho super legal e que acaba sendo um paralelo bem bacana, eu não posso só correr os 5 primeiros minutos da maratona, né? Eu tenho que chegar até os 42 quilômetros no final dela. Então, eu entendo que com saúde mental e deixar bem claro essas barreiras, a gente consegue chegar até o final dessa maratona, que é de fato gerando o impacto que a gente quer e as mudanças que a gente espera dentro das organizações. Eu acho tão importante isso que você falou sobre cuidar de saúde mental, porque eu acho que esse é um tema muito atual e que afeta profissionais de várias áreas, né? Mas quando as pessoas trabalham com propósito, é muito mais difícil definir barreiras, né? Porque assim, poxa, mas isso não é importante para você? Como que você não vai tentar fazer tudo e priorizar todos os temas? E eu somaria isso que você falou de saúde mental, né? Como é possível conectar barreiras com as questões muito tangíveis do trabalho, né? As empresas costumam perguntar para a gente, né, sobre, mas por que você tem que ter meta? Por que mesmo? Não tem que deixar fluir naturalmente? Quando você trata a diversidade como algo estratégico para o negócio, as regras que vão impactar e dirigir o trabalho de uma pessoa profissional de diversidade são as mesmas regras que vão influenciar o trabalho de uma pessoa profissional de marketing, de finanças, que é quais são as metas do ano? Qual o orçamento com o qual eu posso contar? Qual o tamanho da minha equipe? Quais são os recursos? Qual é o sponsorship que eu estou recebendo para fazer esse trabalho acontecer num nível mais estratégico? E aí deixa de ser só sobre o meu protagonismo como pessoa transformadora dessa pauta para uma pessoa especialista que tem toda a sua motivação pessoal, mas uma pessoa profissional que precisa de recursos para fazer as coisas acontecerem, né? 100%, Rei. O que eu aprendi trabalhando com diversidade em diferentes empresas é exatamente isso. A gente tem que saber as regras do jogo para começar a atuar. E tá muito confortável com elas também, porque às vezes o que acontece é que a gente aceita, mas não está confortável. Então, tá confortável,
com essas regras, até aqui eu vou, essas são as entregas esperadas nesse ano, nesse semestre, enfim, e é isso, e é para isso que a gente vai lutar, e não algo do tipo, agora parece que a gente vai trabalhar com isso, e aí surge aquilo, e voltando para o ponto do consumidor, empresas conectadas diretamente com o consumidor, cara, a demanda e a resposta que a gente tem que dar é muito rápido, então tudo vira prioridade, tudo vira urgência, porque o consumidor está falando algo, está mandando várias mensagens está postando várias mensagens no Instagram, LinkedIn, enfim, onde quer que seja, e surge essa necessidade de responder sempre muito rápido. Então, deixar claro essas regras do jogo é fundamental, né? E esses papéis também. Qual é o papel dessa pessoa? Má, a gente chega ao final. Muito obrigada. Foi uma delícia essa troca aqui contigo. Aprendi um monte. Espero que você que está aqui nos acompanhando também esteja saindo aí com uma bagagem mais pesada, né, de conhecimento, experiências que a Má compartilhou aqui com a gente. Muito obrigada, Rê, mais uma vez. Obrigada a você por ter convidado. Foi um prazer estar aqui contigo hoje, nessa tarde, para mim. E também obrigada aí todo o time da Impulso Beta também. Bom, o Café com Diversidade, né, como vocês sabem, é uma iniciativa da Impulso Beta e está de cara nova esse ano. Como vocês perceberam hoje, a gente vem buscando focar em temas mais específicos a cada encontro, explorando as particularidades da jornada de cada pessoa convidada. Então, faço aqui o convite para que você continue nos acompanhando, indique pessoas bacanas que podem vir participar do café e nos sugira também temas que te interessam, por favor. E para conhecer mais do trabalho da Impulso Beta, você pode seguir a gente nas redes sociais, sempre pelo @ImpulsoBeta ou no www.impulsobeta.com.br. Então eu te encontro no próximo episódio. Um grande abraço para você.